lei orgânica do município de Novo Hamburgo. Por óbvio, o município de Novo Hamburgo integra a República Federativa do Brasil, né, está em território nacional, e integra também o estado do Rio Grande do Sul. Rege-se por sua lei orgânica que faz às vezes de Constituição. Não é, mas faz às vezes. E por óbvio deve respeitar tanto as constituições estaduais, no caso estadual do Rio Grande do Sul, e federal, como está dito. São poderes do município, legislativo e executivo. Por favor, não existe poder judiciário municipal. Não existe poder judiciário municipal. O que existe são legislativo e executivo. Ora, Novo Hamburgo não é diferente. Legislativo e executivo são independentes. O que significa dizer que eles são independentes? Cada um desses poderes tem as suas funções típicas. Qual é a função típica do poder legislativo? Criar leis e fiscalizar o executivo. Então vejam que o poder legislativo tem duas funções típicas: criar leis e fiscalizar o poder executivo. O poder executivo, por sua vez, tem uma função típica: gerir, administrar, gerenciar o interesse público, o interesse da coletividade. No caso, o interesse dos munícipes de Novo Hamburgo. Certo? Então, legislativo com função dupla, criar normas e fiscalizar, executivo com uma função de gerir, de administrar. Que dentro do direito administrativo, gerir, administrar é executar as leis, pôr em prática as leis. Por isso o poder executivo, executar as leis. Esses dois poderes são independentes. Inclusive vai dizer o artigo 2º, é proibida, vedada a delegação de atribuições. Ou seja, o que é a função do legislativo é a função do legislativo, o que é a função do executivo é a função do executivo. Tá? É proibida a delegação de atribuições, porque cada um deles exerce de forma típica a sua atribuição, e é isso que torna um e o outro poderes distintos. O cidadão, por sua vez, investido na função de um deles, vereador ou prefeito, talvez, não pode exercer o de outro. Quem é vereador, quem é prefeito, salvo casos previstos na própria lei orgânica. Gustavo, como é que um vereador vai ser ao mesmo tempo prefeito e vereador? É muito simples. Eventualmente, na ausência de prefeito e vice-prefeito, quem assume o poder como prefeito? O presidente da Câmara do município, o presidente da Câmara de Vereadores. Então, assim, excepcionalmente, né? Excepcionalmente isso pode ocorrer? Excepcionalmente pode ocorrer. Não é regra, é óbvio. Né? A regra é quem exerce o legislativo fica lá no legislativo, no caso nosso aqui, vereadores. Quem exerce o executivo, a autoridade do executivo, o prefeito, né, e o seu vice, exercem as funções do executivo. Vedada a delegação e, repito, né, o cidadão, quando está investido em um deles, não exerce de outro, salvo exceções como a que eu já disse. O território do município, ele é definido pela legislação estadual, olha aqui, ó, é mantido o atual território do município, cujos limites só podem ser alterados pela legislação, até vou destacar, hein, acho que merece destaque, hein. Quem pode alterar o território do município é a legislação estadual. Já pensou se o município quisesse? Aí o município tal, diz, agora essa parte aqui não é nossa, é de quem? Não sei, não é nossa. Olha que interessante, já pensou? Agora o município de Novo Hamburgo diz que esse pedaço aqui, ó, tem muita violência aqui, não é nosso mais. A gente mudou, traçaram o território e aquilo, tá, e que aquilo lá? Agora, não sei, não é do município de Novo Hamburgo. Tá, mas não é de Sapiranga, não é de Dois Irmãos, não é de São Leopoldo, tá, mas é de quem? Não é, percebe, né? Então, exatamente para que isso não ocorra, quem é que define os limites dos territórios? Legislação estadual. Quais são os símbolos do município de Novo Hamburgo? Pode projetar lá, tá? O brasão, a bandeira e o hino. Gustavo, mas só tem dois aí. Não, tu pode perceber. Tem o brasão, tá aqui. 5 de abril
é a data magna do município. 5 de abril é a data magna do município. Você vê que tem a bandeira e dentro da bandeira tem o hino. Então estão os 3 símbolos aqui. O hino, desculpa gente, a bandeira de Novo Hamburgo é essa parte verde com o brasão e a parte vermelha, só. Né? Lembra bem Portugal. Né? Então assim, a parte verde dentro do brasão e a parte vermelha é a bandeira de Novo Hamburgo. Tá? Como eu consegui essa bandeira com o hino aqui dentro, certo? Então eu achei que ia simbolizar bem, ia trazer, né, bem quais são os 3 símbolos de Novo Hamburgo. Brasão, bandeira e hino. Aliás, o hino, letra e melodia de Delcio Tavares, um compositor, um músico muito conhecido no estado do Rio Grande do Sul. Muito conhecido no estado do Rio Grande do Sul, o Delcio Tavares. Tá? Bom, 5 de abril, então, é a data magna do município, inclusive está no seu brasão, ó. Novo Hamburgo, 5 de abril. Data da sua emancipação, da sua criação, né? 1927. Então, Novo Hamburgo está prestes a fazer 100 anos, né? Daqui mais algum tempo. Bom, a autonomia do município, ela se expressa através de 3 formas. E isso já caiu em provas, tá? Quais são essas 3 formas de expressão da autonomia do município? A eleição direta de vereador, a eleição direta para prefeito e vice-prefeito, tá? Então a eleição direta para os vereadores, a eleição direta para prefeito e vice-prefeito e pela administração própria, né? Ou seja, a máquina administrativa, então, e pela administração própria em assuntos de interesse local. Em assuntos de interesse local. Certo? É como se manifesta a autonomia do município. No artigo 6º, e eu não quis destacar grandes expressões ou palavras, porque o artigo 6º não me pareceu assim tão difícil de leitura. O que fala da competência? Ora, o município, está aqui no artigo 5º, ó, ele tem uma autonomia. E essa autonomia se manifesta através de um exercício. Né? Exercício, leia-se. Né? Se manifesta através do exercício dessas competências. Pois bem, o que seria isso? Ora, organizar-se administrativamente, promulgar leis e expedir decretos, administrar os seus bens, desapropriar por necessidade, utilidade pública, ou interesse social, organizar o quadro de seus servidores através do regime jurídico, elaborar um plano diretor, tá? Estabelecer normas de prevenção e de controle ruído, poluição do meio ambiente, serviços de transporte coletivo e táxi, percebe? As tonelagens máximas, horários de silêncio, zonas de silêncio, licenciamento de serviços industriais, comerciais, fixar os feriados municipais, né? Isso aqui é muito interessante, ó, legislar sobre assuntos de serviço funerário. Olha, se tem uma coisa, além do transporte público municipal, eu vou dizer assim, ó, além do transporte público municipal, serviço de táxi e recolhimento de lixo, não tem outra coisa mais municipal que não seja serviços funerários e cemitérios. Não tem. Eu te diria que as coisas mais municipais que existem é recolhimento de resíduos sólidos, que é lixo, transporte coletivo urbano municipal, serviço de táxi, né? E serviço funerário. São as coisas assim naturalmente municipais, tá? Mas enfim, então percebam, mesmo qualquer coisa que a gente tenha que voltar aqui para dar uma lida, eventualmente fazer uma questão, não é algo que vá causar grandes dificuldades em termos de leitura, tá? Ó, regulamentar o transporte de cargas tóxicas dentro do município. Às vezes tem horário, gente, para passar dentro de um município cargas tóxicas. Por que os municípios tem a questão da tonelagem aqui, né? Eu passei, mas daqui a pouquinho, depois vocês vão ler, vocês vão ver.
o que o município tem por que o município cuida tanto a tonelagem? Ora, porque uma coisa é as ruas municipais estarem preparadas para um tipo de carga. E aí daqui a pouquinho você passa uma carga ali muito grande, eu não sei nem se você pode ter encanamento suficiente para suportar aquela carga. Então daqui a pouquinho passa um caminhão, quebra os canos embaixo da rua. É possível sim. Né? Então assim, por isso essa questão de tonelagem dentro do município também passa por uma organização municipal, tá? Enfim, então aqui estão as competências, ou seja, as funções, o que o município faz dentro da sua autonomia. Tá aqui no nosso artigo 6º, tá? É possível que o município firme convênios? É possível que o município firme convênios ou consórcios. Qual é a diferença hoje de convênios e consórcios? Convênios, gente, não cria uma nova pessoa jurídica. Consórcio, sim. Consórcio cria uma outra pessoa jurídica. Inclusive, eu coloquei aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, Grampal é um consórcio de dos municípios da região metropolitana de Porto Alegre. Grampal é a associação, né, dos municípios da região metropolitana de Porto Alegre. É um consórcio de municípios. Então, eu botei aqui, ó, Grampal como exemplo de consórcio, tá aqui em negrito, tá? Convênios, se firma diversos convênios com a União, com os estados, com outros municípios também, para executar serviços, para desempenhar tarefas, para desempenhar funções. Qual é a grande diferença? O que é interessante a gente destacar para convênio? Convênio, a gente converge, convênio converge, os interesses são convergentes. Então, qual é a grande vantagem dos convênios? Os conveniantes, né, e depois conveniados, enfim, eles convergem para os mesmos interesses. Eles têm exatamente os mesmos interesses. Só que no convênio não cria-se uma outra pessoa jurídica, diferentemente do consórcio. Tá? O consórcio tem uma nova pessoa jurídica, que é o caso da Grampal, em Porto Alegre, né? Os municípios da região metropolitana. Olha aqui também, bom, enfim, é permitido delegar entre o Estado e o município, também por meio de convênio, serviços de competência concorrente, assegurados os recursos necessários. O que são serviços de competência concorrente? São aqueles serviços que podem ser prestados pela União, pelos estados e pelo município. Ou seja, serviços de competência concorrente, todos devem executar, ou todos podem executar. Todos concorrem para a execução daquela tarefa, daquele serviço. Tá? Então, todos concorrem para a execução daquele serviço. Por isso, serviços concorrentes. Serviços concorrentes. Então, eu posso também firmar convênios para esses serviços concorrentes. Tá bom? Ó, compete ainda ao município, em concorrência. Agora tu já sabe o que é. Ou seja, a União, os estados e o município de Novo Hamburgo devem executar o quê? Vou dar um exemplo ali, ó. Zelar pelo meio ambiente. Percebe que não é só a União que deve velar ou zelar pelo meio ambiente? Percebe que não é só o Estado do Rio Grande do Sul que deve proteger o meio ambiente? Percebe que não é só o município de Novo Hamburgo que deve proteger o meio ambiente? Todos, em concorrência, devem proteger o meio ambiente. Aí tu pode pensar, Gustavo, mas a concorrência para mim sempre dá ideia, né? Um na frente do outro. Não dá ideia? Eles estão concorrendo, né? Então eles estão vendo quem chega na frente. Aqui não, gente. A leitura de concorrência aqui é que todos estão aptos a executar aquela tarefa. Vou dar um exemplo. Zelar pela saúde, pela higiene, pela segurança, pela assistência pública, percebeu? Todos estão concorrendo para essa atividade. Supletivamente, aí sim. Ó, supletivamente é primeiro um, depois os outros. O supletivamente nem é uma expressão que a Constituição deveria mais trazer, né? A Constituição Federal deveria trazer subsidiariamente. O que aconteceu? A Constituição Federal trouxe a palavra supletivo
Aí a Constituição do Estado repetiu a palavra supletivamente e às vezes leis orgânicas quando bem continuaram repetindo supletivamente. Supletivamente é sinônimo de subsidiariamente. Se um não faz, o outro faz, mas aí tem uma ordem. Aí tem uma ordem de preferência. Primeiro um, depois o outro. Isso é subsidiário. Primeiro um, depois o outro. Concorrente, todos têm a mesma função. Então, ainda, além das competências do artigo 6º, que são específicas com relação ao município, interesses locais preponderantes, tá? Interesses locais preponderantes no artigo 6º. Artigo 6º, interesses locais preponderantes, ou seja, interesse do município. O artigo 8º traz competências do município que concorrem com a União ou são subsidiárias à União e ao Estado. Promover ensino, a educação e a cultura. Estimular o melhor aproveitamento das terras. Né? Abrir e conservar estradas e caminhos para execução de serviços públicos. Defesa sanitária. Proteger documentos, obras de valor histórico, paisagístico, artístico. Né? Amparar a maternidade. Mas percebe que não é só o município que tem que fazer isso? O Estado também tem que fazer, a União também tem que fazer. Estimular a educação e prática desportiva, a União e Estados também fazem. O município também. Então, qual é a grande diferença do artigo 8º para o artigo 6º? Quando você for ler o artigo 6º, você vai identificar que tem um interesse preponderante do município no artigo 6º. Tem um interesse prevalecente do município no artigo 6º. Quando você for ler o artigo 8º, você vai ver que o município, mas não só o município, você vai ver coisas aqui que você identifica o Estado fazendo, a União fazendo. Então, todos os entes federativos podem ou devem exercer as atividades, as competências do artigo 8º, tá? Então, a grande diferença do artigo 6º é a prevalência de interesse do município frente ao artigo 8º. Certo? Quais são os tributos que nós temos no âmbito municipal? 3. Impostos, taxas e contribuição de melhoria. Então nós temos 3 tributos: imposto, taxa e contribuição de melhoria. Imposto, taxa e contribuição de melhoria. Agora, eu tenho 3 impostos que são essencialmente municipais. São, pela própria vontade constitucional, são 3 impostos destinados ao município, diretamente aos cofres municipais. IPTU é o primeiro caso. ITBI, que é o segundo caso, ali é a transmissão intervivos, que é o ITBI, e o ISS, ou ISSQN, aí vai depender, tá? Que é Imposto sobre Serviços, ou Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. ISS ou ISSQN são sinônimos. Então eu tenho 3 impostos que vão direto para as contas municipais. IPTU, ITBI e ISS estão dispostos nessa ordem. Mas eu tenho 3 tributos. Tributo, imposto, tributo, taxas e tributo, contribuição de melhoria. Tá? Eu tenho 3 impostos e 3 tributos no âmbito do município. Muito interessante. Eu dei um destaque aqui no parágrafo 3º, tá? Porque ele diz o seguinte, ó. O imposto de que trata o inciso 1º da letra B, que é isso aqui, ó. O IPTU. Né? Tá aqui. Quando nas alienações... que é o ITBI, é esse aqui, ó. Inciso 1º tá aqui. A linha B é essa. Essa é a linha A. Vou até colocar aqui, ó. A linha A. Não quero que tu fique aqui. A linha B e a linha C. Tá? Aqui. Bom, com relação a o inciso 1º, que é imposto, a letra B, que é o ITBI, quando nas alienações a título oneroso
Venda, gente. Compra e venda. De imóveis localizados na área rural incidirá sobre 50% do respectivo valor da avaliação. Quer dizer que o ITBI vai ser de 50%. Quem comercializar um tributo, quem comercializar um imóvel na zona rural de Novo Hamburgo, paga o ITBI pela metade. É isso que ele está dizendo. Aqui, ó. Paga o ITBI pela metade. Tá? Bom. O que é proibido no município? Vamos lá. Ao município, não é no município, ao município. O que o município não pode? O município enquanto pessoa jurídica, tá? O que o município não pode fazer? Permitir ou fazer o uso de estabelecimento gráfico, jornal, estação de rádio e televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação de sua propriedade para propaganda político-partidário ou fins estranhos à administração. Eu brinco, né? É simples. Pode não parecer, mas deveria, tá, gente? O certo. Quando um governante assume um poder, seja ele prefeito, governador ou presidente, as questões partidárias deveriam ser relegadas, ou seja, deveriam ser esquecidas, porque no momento em que se assume um poder, no caso o poder executivo, tá? Você se torna integrante daquele Estado, né? Daquele poder, né? Daquele ente. Você não é mais o partido X, você é o prefeito, né? Você é o governador, você é o presidente. Por isso que eu posso afirmar que o município não tem partido. O Estado não pode ter partido. A União, o ente federal não pode ter partido. Prova é que o município não pode fazer propaganda político-partidária. Porque o partido pode ser importante nas questões eleitorais. Mas definidas as questões eleitorais, esquece a figura do partido, apaga partido e existe a figura do ente estatal. Tá? Ah, Gustavo, tu tá falando isso, tu não trabalha no município. Vai fazer 16 anos, né, procurador município. Né? Então, assim, trabalho. Mas o fato de eu conhecer a realidade dos municípios, né, e não só de um ou de outro, né, dos municípios, dos estados, da União, o fato de eu reconhecer a realidade não me afasta do meu conhecimento técnico-jurídico enquanto doutor em direito, enquanto pesquisador acadêmico de livro publicado, de artigo publicado, em que Estado não tem partido, município não tem partido. Por isso, não pode fazer propaganda político-partidária. Da mesma forma que a União, ou melhor, a Constituição Federal me afirma que o Estado é laico, o Brasil não tem uma religião oficial. Eu brinco, ele é ateu, não é que ele é ateu, ele é laico, ele não tem uma religião oficial. O município também não pode estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencionar, né, ou embaraçar o exercício. Por quê? Porque eu brinco, o Estado é ateu. Não, o Estado também pode ser, né? Mas ele é laico, ele não tem uma religião oficial. E ele não tendo uma religião oficial, ele não pode dar preferência a um e não dar aos outros, e não estender aos outros. Tem que tratar todas as manifestações religiosas da mesma forma. Tá? Então, eu posso afirmar que o município não tem partido, tanto é que ele não pode fazer propaganda político-partidária, e que o município também não tem uma religião. Certo? Essa é a parte introdutória, são os primeiros passos que a gente faz na lei orgânica do município de Novo Hamburgo. No próximo bloco, nós entramos especificamente no Poder Legislativo, e é logo logo. Espero.